Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Por que será que é tão difícil sentir autocompaixão? Se você não me conhece, eu sou Vânia Moraes Troiano, especialista em comunicação não violenta, resiliência e segurança psicológica. E você, como ouvinte da Rádio Cloud Coaching, recebe semanalmente informações a respeito de temas como comunicação não violenta e todos os que eu falei acima, para você poder lidar melhor com os desafios da sua vida. No programa de hoje eu irei falar um pouco sobre a compaixão e a autocompaixão. Acredito que neste momento que vivemos no Brasil com os irmãos do Rio Grande do Sul, seja de grande importância, um momento complexo que precisamos ficar a todo momento cuidando de como recebemos as informações. Vemos tanta intolerância, impaciência, críticas, ofensas, avaliações, que se não tomarmos cuidado, somos levados pelas mesmas emoções e sentimentos, e quando se refere a nós mesmos, fica ainda pior. Será que você já parou para pensar como os vieses cognitivos nos tomam de rompante? A sensação que tenho é como se fosse abduzida, e quando percebo, já estou emaranhada, sem distinguir o que é meu e o que é do outro e o que é do coletivo. A violência só gera violência, o julgamento só gera julgamento, a crítica só gera crítica. E como seria se pudéssemos transformar dentro de nós, e por mais que recebamos violência, julgamento, crítica, avaliação, pudesse gerar algo novo como a generosidade e compaixão? Eu tenho aprendido a respirar todas as vezes que recebo um estímulo antes de sair dando opinião ou tomando atitudes que possa vir a me arrepender depois. Às vezes não dá tempo, mas na grande maioria tenho procurado ficar em alerta para perceber como recebo, o que se passa no meu corpo, o que eu penso, o que eu sinto, investigar sobre a situação, refletir e aí depois tomar uma ação ou não. Marshall Rosenberg, quando fala de compaixão, ele nos diz que nós nascemos compassivos, mas perdemos ao longo da vida, e resgatar a humanidade que vive dentro de nós será de suma importância. A compaixão desperta em nós a vontade de ajudar o próximo a superar seus obstáculos e de nos conectar com o outro por meio da empatia. Muitas vezes não temos como resolver o problema do outro, e pelo simples fato de nos colocarmos perto, de darmos um abraço ou oferecermos um ombro amigo, o outro se sente acolhido. O que não sabemos é que podemos ter autocompaixão porque ou nos colocamos no lugar de vítima ou nos martirizamos por algo que deu errado. Quando nos colocamos como vítima, acreditamos que não somos responsáveis pelo que aconteceu e existe um benefício secundário em estar nesse lugar. Quando nos martirizamos, colocamos-nos no lugar de culpados ou envergonhados pelo que aconteceu. E aí fica muito difícil termos um novo olhar. Vale lembrar que somos responsáveis pelas coisas que nos acontecem, porque nossos pensamentos criam nossos sentimentos que criam nossa realidade. Por meio de nossos pensamentos atraímos muito do que não queremos, por isso é importante mudarmos a vibração do pensamento. E saiba que o pensamento não tem entraves e ele viaja quilômetros. Então, presta atenção ao que você pensa e como pensa. Se não conseguir mudar de imediato, ok, isso é normal, porque mudar nem sempre é fácil. Requer disciplina, persistência e vontade. Por outro lado, é importante que você perceba que está atraindo e acontecendo para perceber o que precisa mudar em você, porque uma característica que você não gosta no outro muitas vezes é seu espelho.
Christine Neff, doutora em desenvolvimento humano pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, diz que para adquirirmos autocompaixão é importante termos autoconhecimento, bem como exercitarmos a compaixão. Ela diz que assim podemos nos libertar dos sentimentos de frustração, culpa e vergonha. Abre aspas. Por que é tão difícil admitir quando agimos mal, quando somos mal educados ou impacientes? Porque satisfazemos nosso ego quando projetamos nossas falhas e deficiências nas outras pessoas. O medo do espelho nos leva a nos escondermos de nós mesmos, da nossa imagem real. Afinal de contas, a compaixão que direcionamos a nós mesmos deve ser a mesma que damos às outras pessoas. E vice-versa. É a nossa condição humana compartilhada, imperfeita e frágil. Fecha aspas. Ela coloca que, abre aspas, qualquer experiência emocional, seja de flecha ou alfinete, dói. Fecha aspas. E uma das coisas mais difíceis é sermos compassivos conosco. Em seu manual de Mindfulness e Autocompaixão, ela coloca que a questão fundamental da autocompaixão é termos a clareza do que precisamos. Ela também coloca que por meio da autocompaixão possamos nos tornar um aliado interno ao invés de inimigo interno. Ser compassivo consigo mesmo tem a ver com a forma como você trataria um amigo em dificuldades, mesmo diante de um erro, de um desafio ou de estar sentindo inconveniente. A autocompaixão começa quando você cultiva um estado de presença e se conecta consigo mesmo com clareza e, o mais importante, sem interpretações do ego que nos devastam quando cometemos um erro. Somos inconvenientes ou estamos diante de desafios. Lembre-se da sua humanidade e resgate-a nas situações de adversidade. Para ajudar, vou indicar um exercício que está lá no livro dela, de Autocompaixão e Mindfulness. Como tratar um amigo? Feche seus olhos e reflita por um momento sobre a questão. Pense várias vezes em que você teve um amigo próximo que estava com algum tipo de dificuldade, teve um infortúnio, fracassou, se sentiu inadequado. E você estava se sentindo muito bem consigo mesmo. Como você normalmente responde aos seus amigos nessas situações? O que você diz? Qual tom de voz você usa? Como é a sua postura? E como é a sua comunicação não verbal? Pegue um caderno e descreva o que você descobriu. Agora, trazendo para você, feche novamente os olhos e reflita sobre as diversas vezes em que você teve dificuldade, infortúnio, fracassou ou se percebeu inconveniente. Como você responde para si mesmo diante dessas situações? O que você diz para si? Qual tom você utiliza para si? Como percebe sua postura e qual sua comunicação não verbal consigo mesmo? Novamente, descreva no caderno o que você descobriu. Agora, reflita sobre as diferenças entre você, em como você trata seu amigo e como você trata a si mesmo diante das dificuldades. Existe algum padrão? Qual padrão percebeu? Se sentir chocada com a descoberta, lembre-se que você não está sozinho, pois a grande maioria de nós faz como você. Uma das coisas mais importantes para aprendermos a sermos compassivos conosco é, como eu já disse anteriormente, buscar o autoconhecimento, a autodescoberta. E olha, pode ser doloroso a princípio, mas na medida em que você mergulhar em si mesmo, vai te trazer uma clareza para a sua vida. Vai diminuir a sua angústia, a sua ansiedade e você vai iniciar uma vida muito mais plena e feliz. E aí eu te pergunto, o quanto você pode ser um bom amigo para si mesmo? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes.
conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação não violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.